1.196 jogos, 129 gols marcados, 17 títulos e 18 anos como goleiro titular do São Paulo. Uma geração de São Paulinos, até pouco tempo, jamais havia visto um outro goleiro como titular da equipe que não fosse Rogério Ceni. Mas e quando olhávamos para o banco de reservas? Você lembra de todos os goleiros que se sentaram no banco enquanto Ceni era o goleiro titular? E de todos eles, sabe dizer qual foi o reserva mais utilizado? Qual teve a melhor média de gols sofridos? Nesse vídeo, iremos analisar quem foi o melhor reserva de Rogério Ceni. Rogério assume o posto de titular da equipe no primeiro jogo da temporada de 1997, um empate em 2-2 com o Fluminense em 18 de janeiro. E, até o dia 28 de outubro de 2015, ele é titular ininterrupto da equipe, estando apenas ausente em lesões ou convocações pela seleção brasileira. Primeiramente, iremos passar pelos goleiros reservas que menos atuaram, até os mais presentes. Lembrando que iremos considerar com base apenas os números entre 1997 a 2015. Durante os anos de 1998 e 99, o São Paulo teve em seu plantel o garoto Alan, oriundo das categorias de base, mas que jamais chegou a atuar com a equipe tricolor. Outro jogador vindo das categorias de base e que não chegou a ter oportunidade foi Léo Vieira. Léo defendeu o São Paulo entre 2010 e 2017. O goleiro teve poucas oportunidades para jogar e acumulou empréstimos em algumas temporadas. Ao fim de seu vínculo com o tricolor, se transferiu ao Atlético Paranaense. Atualmente defende as cores da Chapecoense. Revelado nas categorias de base do tricolor, Matheus esteve presente no elenco nas temporadas de 2003 e 2007, sendo emprestado entre esses períodos. Chegou a ter destaque em disputas na Copa São Paulo de Juniores, porém não teve oportunidades no elenco principal. Matheus tem um fato curioso, que ele esteve presente numa excursão que o São Paulo realizou na Índia, mas com time secundário. Pouco depois, deixou o clube. Todo lugar que a gente chegava tinha recepção, né, com os costumes tradicionais, né, eles colocam um colar de flor em cada hotel que a gente chegava, né, e tem aquele costume de colocar como se fosse um dedo de tinta entre os olhos, que é chamado terceiro olho, para tirar o mal olhado, né. Nos amistosos, 100% de aproveitamento, 5 vitórias, uma delas sobre o Morumbi Bagan, atual campeão indiano. Mais ainda, o São Paulo marcou 17 vezes e nenhum jogador indiano vai poder contar vantagem por ter feito um gol sobre o São Paulo. Imbatível em terras estrangeiras, o goleiro Matheus voltou cheio de moral. Durante o período de 2001 a 2006, também alternando em momentos de empréstimos, Márcio Aguiar esteve presente no plantel tricolor. Márcio passou 12 anos dentro do São Paulo. Chegou ao clube na antiga categoria Dente de Leite. Cumpriu toda a base e subiu ao elenco profissional, para 6 temporadas à sombra de Rogério Ceni. Porém, ele atuou apenas em uma partida. Um fato curioso de Márcio Aguiar é que atualmente ele trabalha na comissão técnica do São Paulo, como preparador de goleiros. Contratado em 2007, Ceni também teve como seu reserva Fabiano. O goleiro ficou 2 temporadas no elenco tricolor, sendo emprestado posteriormente. Chegou a ter um bom momento no Porto de Portugal. Atualmente defende as cores do Omonia, do Chipre. Fabiano fez só um jogo pela equipe tricolor, 1-1 com o Fluminense. Mas foi um jogo bem marcante para o goleiro, que aos 19 anos acabou salvando seu time da derrota, ao defender um pênalti cobrado por Gabriel. Perdendo, né? Os dois. Olha a jogada ali pela direita, o Gil vai matar. Em cima do Gabriel, pênalti. Jogadores do São Paulo fiquem conformados. Pênalti sobre o Gabriel. Ele deu um toque, passou entre 2 jogadores e cartão amarelo para o Hernanes. E é pênalti para o Fluminense no Maracanã. Isso não caracteriza a falta, porque o Gabriel já vinha mergulhando, já pulou, ele já se soltou e já aí mergulhou, não houve a penalidade. Expectativa em todos os integrantes do campeonato. Partiu Gabriel, pé direito, Fabiano! Faz uma defesa sensacional no canto direito. E escreve um capítulo bonito dessa história de substituir o Rogério Ceni. Fabiano vai no canto e salva o São Paulo de sofrer o segundo gol no Maracanã. Dos goleiros que chegaram a ter mais do que apenas um jogo, temos Flávio Kretzer, que defendeu as cores do clube nas temporadas de 2004 a 2006,
tendo atuado em apenas 4 partidas. Flávio levou 7 gols, o que lhe rende uma média de 1,75 gols por jogo. Flávio tem em seu currículo os títulos do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2005. Sem espaço no Morumbi, ele rodou por vários clubes do Brasil e também pelo Dinamo Bucareste da Romênia. Ele encerrou sua carreira na Tombense em 2014. Após a saída de Zete no final de 1996, o São Paulo inicia o ano de 97 com Rogério Ceni e Paulo Sérgio, que já faziam parte do plantel. Logo de cara, Ceni já assume a titularidade e Paulo Sérgio passa a ser um de seus reservas, estando no plantel tricolor até 1999, atuando em apenas 5 jogos, tendo sofrido 10 gols, tendo, portanto, uma média de 2 gols por jogo. Em 2000 foi para o Sport, mas também teve poucas oportunidades. Paulo Sérgio abandonou a carreira de goleiro e seguiu para a vida política, chegando a ser prefeito da cidade de Hidrolândia, em Goiás, de 2013 a 2020. São Paulo com Paulo Sérgio, já que Rogério Ceni de novo foi vetado, 1, Anderson 7, Nem 2, Paulão 3, Márcio Santos 4, Fábio Aurélio meia dúzia, Jorginho 5, Carlos Miguel 8, Raí 10, França 9, Marcelinho 11. O Sport procura mais o jogo e tem uma ótima oportunidade. Paulão faz pênalti. Na cobrança, Leonardo faz o nome de Paulo Sérgio. O próximo nome da lista foi um goleiro que ficou negativamente muito marcado pela torcida tricolor. Estamos falando de Alencar, que esteve presente no plantel do São Paulo nas temporadas de 2000 e 2001. Pelo time do Morumbi, fez apenas 5 partidas, levando 18 gols, o que dá uma média de 3,6 gols por jogo. E Alencar certamente tem como ponto marcante e negativo a histórica goleada sofrida contra o Vasco da Gama por 7-1, onde foi figura preponderante para o desastroso placar paulista. Esta, aliás, foi a sua última partida com a camisa do clube. Gerou sim, você acha que não? Vote não. A verdade é que o Rogério, se ele se nega a sair, tá ali, capitão do time, revoltado, o Rogério Ceni. E a substituição vai ter que ser feita de todas as formas, Bassano. Vai sair o Adriano, número 10. Para a entrada do goleiro Alencar 12. Alencar que na verdade é o terceiro goleiro, porque o Roger, reserva imediata do Rogério, está machucado. Gilberto aqui recebe, vai arriscar, bater pro gol, bateu, gol! Gilberto, número meia dúzia, ameaçou, telegrafou, mandou pro gol, um frango terrível do goleiro Alencar, que situação, entrou no lugar do Rogério Ceni, foi muito bem na primeira defesa, na primeira cobrança de falta, e agora foi traído, veja só. Em 2013, Renan Ribeiro foi contratado pelo São Paulo, já se desenhando como um potencial substituto de Ceni. Até a aposentadoria de Rogério, Renan chegou a atuar por 11 jogos, todos em 2015, tendo sofrido 14 gols, uma média de 1,27 gols por jogo. Após a aposentadoria de Ceni, Renan chegou a ser titular em meados de 2017, mas logo se desligou do clube do Morumbi. Atualmente, defende as cores do Hartford Athletic, dos Estados Unidos. Antes de chegarmos nos 3 principais reservas de Ceni, precisamos tirar do banco de reservas e colocar em campo o seu like nesse vídeo, que é de muita importância para o canal. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Terceiro goleiro que mais atuou na era Ceni, Bosco, chegou ao São Paulo em 2005, vindo do Fortaleza. Bosco tinha como fato notório ter sido convocado pela seleção brasileira ainda quando atuava no Sport Recife. Bosco, para você ter uma ideia, eu fui para a seleção, eu não lembro exatamente o ano, mas fim da década de 90, eu e o Bosco, goleiros da seleção. Eu fui como titular, o Bosco como segundo goleiro. O Bosco jogando pelo Sport, né? Foi convocado e foi para a seleção brasileira. Quer dizer, poxa, você ter, né, um cara, e o Bosco um cara assim, extremamente positivo, que torcia muito, um cara que vibrava muito. E para mim foi um prazer assim, muito grande. No São Paulo, o goleiro ficou marcado como um dos eternos reservas de Ceni, mas sempre que requisitado, atuava em boas condições. Bosco fez 41 partidas pelo São Paulo e sofreu apenas 39 gols, o que lhe dá uma média de menos de 1 gol por jogo. Pelo São Paulo, conquistou 3 brasileiros e um Mundial de 2005.
Andrezinho levantou, lá pela direita, chute pro gol, Bosco! Olha a sobra! Bosco outra vez! Espetacular o goleiro do São Paulo, hein? Em duas oportunidades, a primeira e a segunda. O segundo reserva mais utilizado na era Ceni também ficou muito marcado por tal alcunha, e foi Roger, que também ficou conhecido como um dos eternos reservas de Ceni. Roger chegou ao São Paulo justamente após a saída de Zete. Iniciou os treinamentos da temporada de 1997 como possível titular da equipe. Porém, logo na primeira partida, Rogério Ceni já assumiu a titularidade e de lá jamais saiu. E Roger poucas vezes saiu da reserva. Ficou no Morumbi de 1997 a 99 e de 2001 a 2005. Fez 49 jogos, levando 64 gols, média de 1,31 gols por partida. Assim como Alencar, também esteve presente em uma vexatória goleada do São Paulo, 7-2 contra a Portuguesa, mas não chegou a ficar tão marcado negativamente. Pelo São Paulo conquistou 2 vezes o Campeonato Paulista, de 98 e 2000, a Libertadores de 2005 e o Torneio Rio-São Paulo de 2001, no qual foi titular nas 2 finais. Demais do nosso próprio futebol. Eu acho que isso o Vadão falou no vestiário, falou que a gente tinha que entrar e jogar, que a responsabilidade era dele. Se perdesse 4 e 5, a responsabilidade era dele, que ele queria ver o São Paulo que ele está acostumado a ver jogando. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Nós só voltamos no segundo tempo, procuramos jogar e recebemos como prêmio essa vitória tão importante. Rogério Pinheiro, capitão do São Paulo, à frente de todo o grupo, comemorando com a torcida tricolor e ostentando o troféu de campeão do Torneio Rio-São Paulo 2001. E chegamos ao goleiro reserva mais utilizado na era Ceni e o escolhido para ser o seu substituto. Estamos falando do goleiro Denis, que chegou ao São Paulo em 2009 e foi preparado desde então para assumir o posto na aposentadoria de Ceni. Até 2015, último ano da carreira de Ceni, Denis havia atuado por 92 jogos, tendo sofrido 103 gols, média de 1,11 gols sofridos por jogo. Denis, ao todo, esteve 296 vezes na reserva de Ceni, um número recorde. Até se aventurar como cobrador de faltas, foi uma tentativa de Denis suceder a Rogério Ceni. Devido a uma contusão de Rogério, Denis atuou durante todo o Campeonato Paulista de 2012, ano em que o goleiro mais atuou na ausência de Ceni. Foram 44 jogos ao longo de toda a temporada, sendo essa a maior sequência de um goleiro reserva na era Ceni. Após a aposentadoria de Ceni, Denis assume o posto de goleiro titular em 2016, mas tendo um nível de atuação bem fraco, principalmente na inevitável comparação com o lendário goleiro anterior. Denis ainda fica em 2017, mas se torna para a reserva do time e se desliga do clube no final daquele ano. Então, para finalizar, vamos compilar alguns dos índices dos reservas da era Ceni. O goleiro que mais atuou, com a maior sequência de jogos consecutivas, foi Denis. Quem mais teve jogos na reserva, também, Denis, com 296 vezes. O goleiro com a melhor média de gols sofridos foi Bosco, média de 0,95 gols por jogo. As derrotas mais emblemáticas, sem dúvidas, Alencar, em Vasco 7, São Paulo 1, e Roger, em Portuguesa 7, São Paulo 2. E o momento mais marcante de um reserva, vou deixar o título do Torneio Rio-São Paulo com Roger sendo titular nas 2 finais. E você, se lembrava de todos os reservas da era Ceni? Qual era o seu preferido? Deixa aí nos comentários.